Você tem uma pessoa querida com quem se importa muito? Uma pessoa que compõe seus dias, que você não conseguiria nem imaginar como é viver sem? Se algo acontecesse com essa pessoa, você seria capaz de deixá-la descansar? Ou você se negaria a aceitar essa realidade, a ponto de continuar vivendo com o corpo dessa pessoa, mesmo com todos os estágios de decomposição acontecendo bem na sua frente? Essa é a história de Pumpkin Eater, uma visual novel lançada em 2021 sobre uma família obrigada a viver nessas condições que eu acabei de narrar pra vocês. Como sempre, primeiro eu vou contar toda a história do jogo e depois eu vou trazer algumas curiosidades pra vocês. Eu conversei com o desenvolvedor do jogo e ele me falou algumas coisas bem legais e interessantes, então fica até o final do vídeo. Mas antes de começar, eu vim fazer um anúncio. Se você gosta do conteúdo do canal, considere me ajudar com qualquer valor lá no Apoia-se. Além de me ajudar, você também pode ganhar recompensas dependendo do valor que você apoiar. Além do nome no final do vídeo, você pode ter acesso ao meu Trello, onde eu deixo anotadas todas as minhas ideias para vídeos, spoilers de novidades, trechos de edição, roteiros que estão sendo produzidos. É como se você estivesse me pagando um pão com ovo no mês para receber tudo isso. O link do meu Apoia-se vai estar na descrição, então passa lá e considere me ajudar. Agora vamos voltar pro vídeo. Os personagens não têm nome, então eu vou chamar eles só de mãe, filha e pai. O jogo começa com um atropelamento. Ninguém sabia como tinha acontecido, mas um menino tinha sido atropelado na entrada da garagem de casa, e os culpados eram seus próprios pais. O menino não tinha nem 10 anos quando o acidente que tirou a vida dele aconteceu. O jogo não conta pra gente exatamente como esse atropelamento aconteceu ou como os pais não viram ele na hora, mas o que a gente sabe é que esse acidente tirou a vida dele na hora. O chão tinha ficado sujo de sangue e tinha pedaços do cérebro dele espalhado na rua. No desespero, a mãe dele saiu do carro e estava tentando recolocar a mandíbula dele no lugar, falando que ia ficar tudo bem. O pai estava tentando dizer que o menino já tinha morrido, mas a mãe ainda acreditava que ele estava vivo, dizendo que ele estava respirando, que era para levar ele pro hospital, mas de um jeito ou de outro, eles não podiam ficar ali na porta da garagem com o corpo do filho naquele estado. Então o pai decidiu levar ele para dentro de casa antes que os vizinhos começassem a aparecer. Então a mãe teve a brilhante ideia de substituir a cabeça esmagada do filho por uma abóbora. Afinal, o moleque não podia ficar com a cabeça daquele jeito, né? E no meio de todo esse cenário violento e insano, a outra filha do casal estava ali na garagem, vendo tudo isso acontecer bem na frente dela. E com isso, somos introduzidos ao jogo Pumpkin Eater. Enquanto a mãe estava lá dentro com o corpo do filho, o pai e a filha ficaram do lado de fora. O pai estava tentando confortar a filha, dizendo que logo ia chover e a chuva ia lavar a sujeira da calçada como se nada tivesse acontecido. Mas a única coisa que ela pergunta é se eles realmente não iam fazer nada sobre a situação. O pai responde que ele ia pensar em alguma coisa, mas por hora era melhor entrar no roleplay da mãe e fingir que estava tudo bem. E talvez você possa até achar que ele tá pensando no bem-estar da esposa e pensando em como fazer ela aceitar a realidade. Mas a verdade é que ele só tá preocupado com a própria imagem. Mesmo que tenha sido um acidente, o que ele fez ainda foi homicídio. Então ele só quer se livrar do corpo para que ninguém descubra o que aconteceu. Mas deixando isso de lado, era a hora do jantar. Entrando na casa, a mãe tinha aproveitado a antiga cadeira de roda do avô das crianças para colocar o corpo do filho ali. Mas pra mãe, ele estava exatamente como sempre foi. Eles quase não conversaram no jantar, mas ainda assim a mãe estava super animada e dando comida na boca do filho. Depois de lavarem a louça, a filha só pensava em ir pra cama para descansar daquele dia horrível. Mas a mãe veio logo atrás dizendo que ela e o irmão iam dormir juntos, assim como sempre fizeram. Ela colocou o filho na cama, beijou a testa dele, beijou a testa dela e desejou bons sonhos pros dois. Eu não sei vocês, mas eu não acho que essa história vai acabar bem. Mas vamos ver como isso se desenrola nos próximos dias. O dia seguinte foi como usual. O pai foi trabalhar e a filha foi pra escola. Obviamente o irmão ia ter que ficar em casa pra se recuperar dos ferimentos. E a mãe pediu pra filha não contar pra ninguém sobre isso na escola. Agora a mãe e o filho estavam sozinhos em casa. E se antes parecia que a mãe só não queria aceitar a morte do filho, aqui a gente vê que ela realmente acredita que ele ainda tá vivo. Ela conversa com ele, pergunta se ele tá com sede, leva ele pra tomar ar na varanda dos fundos, troca a roupa dele depois que ele pega a chuva na varanda. A situação é bem pior do que a gente achava. No final do dia, com a família em casa e a janta pronta, a mãe tava toda animada dizendo que o filho tinha feito a leitura obrigatória do dia e que isso era um grande progresso. Mas a única resposta do pai pra isso foi dizer que ele estava indo pro bar. A mãe acabou pegando no sono esperando o marido e a filha ficou no quarto acordada junto com o corpo do irmão. Ela começou a procurar qualquer sinal de vida pra ver se entendia a loucura da mãe, mas tudo que ela conseguiu ver foi uma pele pálida e gelada, sangue seco ao redor do pescoço e uma descoloração vermelha nos braços e nas mãos. Aquilo simplesmente não tinha mais como ser um humano. A menina decidiu que ela não ia mais chamar ele de irmão. Era uma coisa que estava ali deitada na cama. No dia seguinte, o marido ainda não tinha voltado. A filha foi pra escola e uma professora ligou pra casa perguntando se estava tudo bem, já que tinha 2 dias seguidos que o irmão não tinha ido pra aula. Mas a mãe disse que estava tudo bem sim e que ele só não estava se sentindo bem. No final do dia ainda não tinha nenhum sinal do pai. Então, pra melhorar o clima, a mãe perguntou como tinha sido o dia da filha, mas ela não estava muito afim de conversar. A essa altura, a casa estava começando a
ficar com cheiro de carne estragada. No terceiro dia, o corpo tava começando a ter marcas azuis e verdes, e nem a mãe tava conseguindo ignorar elas. Como ela não conseguiu tirar essas manchas no banho, por motivos óbvios já que é literalmente o corpo apodrecendo, ela decidiu só esconder com maquiagem. Tudo normal. No final do dia, nenhum sinal do pai de novo. A filha começou a desconfiar que talvez o pai tivesse fugido, e ela até conseguia entender ele fazer isso, mas ela não entendia por que ele não tinha levado ela junto. Mas de repente as duas ouvem a porta abrindo. O papai tava de volta, mas é óbvio que ele tava completamente bêbado e fedendo a álcool. O pai e a mãe começaram a brigar e a filha correu pro quarto pra não ficar ali no meio do fogo cruzado. Mas isso ainda não impediu a mãe de botar o corpo do moleque abóbora pra dormir no quarto com ela. A essa altura até a abóbora tava começando a ficar podre, a ponto de ter um mofo branco crescendo no buraco do olho. E a única coisa que a filha conseguia fazer era se perguntar se a alma do irmão tava tendo paz. No quinto dia a casa já tava infestada de moscas, mas ainda assim a mãe tava preferindo acreditar que era qualquer outro motivo do que aceitar a morte do filho. A essa altura o pai já tava de saco cheio desse roleplay fudido e tava decidido a enterrar o corpo do filho. A mãe começou a brigar com ele dizendo que ele tava assustando o menino e cada um começou a puxar a cadeira de rodas pra si. A mãe jogou uma porcelana no rosto do marido e isso assustou tanto ele quanto a filha, já que não era do feitio dela fazer uma coisa assim. O pai tentou dizer que ela tava histérica e que ele podia arranjar ajuda pra ela, mas a única reação da mãe foi pegar uma faca, apontar pra ele e dizer que ela ia matar ele porque ele era uma ameaça pro filho. Como ele tava com medo da esposa realmente machucar ele acabou aceitando fazer o que ela tava mandando. Então ela voltou a ter um comportamento gentil durante o restante do jantar, mas sem soltar a faca. Feliz aniversário! Rápido, desembrulha. Uau! Uma bicicleta! Obrigado! Com certeza, campeão. Que tal a gente dar uma volta depois da festa? Sim! Por favor! Esse é o melhor dia de todos! Posso dar uma volta também? Nem pensar! Você ainda precisa de rotinas! Mãe, ele tá sendo mal. Não fique muito empolgado. Você ainda precisa desembrulhar o seu último presente. Quem mais quer um pedaço de bolo? Eu. O sétimo dia começa com uma lembrança do aniversário do menino, mas aí é cortado pro momento atual. A mãe tá perguntando se ele tá bravo com eles por causa do acidente, enquanto ela tira uma larva da cabeça dele e joga numa caixa, coisa que já tinha virado rotina pra ela. No 10º dia, a mãe tá passando um aerosol cheiroso pra ajudar a melhorar o ar, enquanto mata o inseto com a outra mão. Mas é claro que essa infestação de inseto com certeza estava vindo de alguma coisa estragada no armário, né? Não é como se tivesse um corpo apodrecendo na casa da família, longe de mim insinuar isso. Enquanto isso, a filha simplesmente estava evitando entrar em casa. Ela não aguentava mais ver e sentiu sinais de putrefação no corpo do irmão. Nem na escola as crianças queriam ficar perto dela mais. Ela conseguia ver que sempre que ela passava, os outros tampavam o nariz. Provavelmente ela mesma estava ficando com esse cheiro de morte impregnado nela. Então o jogo corta a cena pra uma mulher perguntando se ele queria ficar com ela mais um pouco. E o pai responde dizendo que não, porque ele tinha que voltar pra esposa dele. Mas ele diz pra amante que dessa vez ele estava decidido a mostrar pra esposa quem era o homem da casa. Quando ele chega em casa, ele dá a desculpa de que ele ficou até mais tarde trabalhando. E a mãe vem com aquele papinho de que o filho estava perguntando onde ele estava porque ele não tinha aparecido pro jantar. O marido até tenta retrucar ela, mas ela só responde que o trabalho dele é sair e ganhar dinheiro e o dela é ficar em casa e cuidar dos filhos. Ou seja, cala a boca e não se mete. E como ele é um bundão do caralho, ele fica quietinho sem falar nada. Depois de 2 semanas, a mãe já não conseguia mais cuidar da casa direito, a ponto de que a janta era qualquer coisa que a mãe conseguisse jogar no prato deles. A filha tava cutucando um pedaço de maçã carbonizada quando ela percebeu uma larva se mexendo. Mas a reação da mãe foi só dizer que ela devia ter lavado melhor as mãos antes de voltar pra casa. Ela fica de saco cheio e começa a discutir com a mãe, perguntando como ela e o pai conseguem agir como se tivesse tudo normal. Só que a essa altura ele já tinha desistido de discutir e só tava aceitando tudo que a mãe mandava. Ela volta pro quarto, obrigada a levar a cadeira de rodas do irmão junto com ela. O abdômen do irmão tava inchado e tava cheio de insetos ali se aproveitando da carne podre. Ela desabou no chão e começou a chorar. No 17º dia, a mãe tinha enchido outro saco com repelente de inseto. Ela também tinha limpado qualquer líquido ou gordura que tivesse vazando no corpo do filho. A essa altura, até a mãe tava frustrada com o quanto trabalho ela tava tendo pra manter o corpo dele limpo. De repente o telefone toca. Era a escola dizendo que a filha se recusava a voltar pra casa porque tinha um corpo lá. Mas é claro que a mãe desconversou dizendo que era só um guaxinim morto no forro e que a filha tava exagerando. É óbvio que a mãe não gostou nada disso. Então quando ela voltou pra casa, as duas começaram a discutir. A filha já não aguentava mais o cheiro de morte, a comida podre, a ausência do pai. A filha tava se sentindo doente naquela casa e tudo que ela queria era que a mãe aceitasse que o filho tinha morrido. Por impulso, a mãe deu um tapa no rosto da filha. E tudo que ela conseguia dizer é que aquela não era mais a mãe dela e que ela a odiava. Ela tava decidida
decidida a contar pra polícia o que estava acontecendo. Mas antes dela conseguir alcançar o telefone, a mãe segurou ela pelos cabelos com tanta força que tava quase arrancando eles. A menina tava dizendo que tava doendo e implorando pra mãe soltar ela, mas ela só ignorou e começou a arrastar a filha pelo chão. Então ela só jogou ela no quarto e trancou a porta. O 20º dia começa com a mãe numa ligação com a professora, dizendo que a filha também estava doente e que ela ia ficar uns dias em casa, mas que os dois filhos retornariam pra escola em algum momento. A essa altura a pele do filho estava começando a cair e nem maquiagem estava resolvendo a situação. E à medida que a pele caía, um líquido preto saía do corpo dele. A mãe tentou pressionar esses lugares para estocar o líquido, mas isso só fez sair mais líquido do torso junto com um cheiro tão horrível que mal dava para descrever. Pelo menos depois disso essas coisas pararam de vazar do corpo, mas acabaram sujando o vestido dela. Então ela passou o resto do dia limpando toda essa sujeira. No 22º dia a filha ainda estava presa no quarto. A porta era aberta uma vez ao dia para colocar um prato de comida lá dentro, mas como os horários eram aleatórios, ela não sabia qual era o melhor momento para conseguir fugir. E ela também mal conseguia comer, já que a comida sempre vinha com uma larva no meio. Mas nesse dia, a polícia bateu na porta. A mãe mandou o marido esconder o filho e garantir que a filha não ia fazer barulho enquanto ela atendia a porta. Eles estavam ali porque algum vizinho tinha reclamado do cheiro da casa. De novo ela dá a desculpa de que tinha coisa estragada nos armários e guaxinins mortos no forro. O policial também comenta que os vizinhos relataram que tinha algum tempo que eles não viam o filho do casal. Mas ela se faz de coitada dizendo que o filho tá com sarampo, que o pai não quer levar pro hospital, que ela tá tendo que cuidar de tudo sozinha. E os policiais ficam com pena e acabam comprando a ideia. Então eles vão embora. Enquanto isso, o pai tinha botado uma meia na boca da filha e amarrado os braços dela pra ela não chamar a atenção dos policiais. É até bizarro ver isso, porque essa era a chance deles escaparem dali. Mas a essa altura ele parou de questionar tudo e tava aceitando toda e qualquer coisa que a esposa mandava. Dá até pra ver na cara dele o quanto ele só tava existindo, como se ele estivesse no modo automático. Por um breve momento ele olhou pra ela como se acordasse e lembrasse que ela é a filha dele. Mas ele voltou a ter um olhar vazio quando ouviu a mãe se aproximando e chamando por ele. Agora a filha tava sozinha no quarto, amarrada, com o corpo do irmão num canto, enquanto partes de ligamento e músculo vazavam da cadeira de rodas. Mesmo depois da polícia ter ido embora, nenhum dos dois voltou pra desamarrar a filha. Ela não sabia se eles tinham medo dela tentar fugir ou se eles só tinham esquecido dela. No 25º dia, já tinha um limbo preto no chão. O corpo estava se desfazendo tanto que a abóbora mal conseguia ficar na cabeça dele. A mãe disse que achou que ele ia conseguir se recuperar depois de receber a cabeça nova, mas a cada dia que passava ele estava pior, e ela começou a se perguntar o que estava errado e que ela e o marido deveriam fazer. Então ela tem a brilhante ideia de trocar o corpo do menino, já que obviamente o problema é porque a cabeça e o corpo não eram compatíveis. Que ideia genial, né? E talvez você esteja até pensando, tipo, ah, legal, então ela vai substituir o corpo do filho por um monte de abóboras, né? Problema resolvido. Mas isso seria muito simplesmente insano da mãe. Não. A solução da mãe é matar o filho do vizinho pra pegar o corpo dele. Durante a noite, a filha acaba acordando com um som abafado de briga e choro. Ela tá sem entender o que tá acontecendo até que ela ouve uma criança gritando. Então ela meio que deduz que essa criança vai ser a próxima vítima da loucura da mãe. De repente, o pai entra no quarto dizendo que a mãe quer ver ela. No porão tinha um novo corpo na cadeira de rodas, e uma nova cabeça de abóbora também. Pra mim, esse é o ponto da história que mostra que a mãe tá completamente irracional. Não que ela já não tivesse antes, mas dessa vez não é nem o corpo do filho dela. Qual é o ponto disso? A essa altura, ela realmente tá acreditando que o filho ainda tá vivo, ou ela só não quer aceitar uma realidade onde ela não tem um filho pra cuidar, então qualquer coisa serve pra substituir ele. O corpo do filho tava até jogado de qualquer jeito no canto do porão, totalmente diferente de como a mãe tava tratando ele durante essas semanas. E nesse cenário de horror, a mãe tava completamente animada e feliz com o vestido sujo de sangue. Pra ela, o moleque tava bem, tava saudável, não tinha com o que se preocupar. Ela tava até falando que os irmãos podiam voltar pra escola amanhã. A filha queria correr dali, mas o pai tava segurando ela pra garantir que isso não ia acontecer. Mas de repente eles ouvem a sirene da polícia e a mãe já começa a xingar o marido, dizendo que ele não faz nada direito, que ela que devia ter pegado o moleque. Então ela fala que não é pro marido deixar a polícia chegar no porão ou eles iam levar o filho deles. Enquanto os dois estavam distraídos, a filha percebeu que essa era a hora de fugir. Ela mordeu a mão do pai e começou a correr o mais rápido que podia para as escadas. Mas a mãe pegou uma faca e colocou no pescoço do menino. Ela disse que se a filha fosse embora, ela ia matar o filho. Ela tentou até fazer uma tortura psicológica, dizendo que ela ia ser responsável pela segunda morte do irmão, que isso ia deixar a mãe triste. E por um segundo, a filha ficou com pena dela. Ela passou o mês inteiro cuidando daquele corpo, negando a realidade, dizendo que estava tudo bem. E agora, mesmo nessa situação, ela genuinamente achava que aquele corpo tinha algum valor. Como se cortar a cabeça dele realmente fosse matar ele. Mas a mãe ouviu o filho dizer que era melhor matar a menina. E ela gostou mais dessa ideia. Ela apontou a faca pra filha e mandou ela descer as escadas. Mesmo tão perto da saída, a filha não conseguia se mexer. Ela estava paralisada de medo. Até que ela ouviu uma voz chamando pelo nome dela. Bora. Aquela voz era a voz do irmão dela. No canto do porão, ela viu o rosto dele se virando pra ela. Só que aquilo não era pra acontecer, porque ele estava morto. Não tinha mais nenhum sinal de vida nele. Mas mesmo assim, ele continuou ouvindo a voz dele. Me desculpa por tudo isso ter acontecido. Não é culpa sua. Glória.
E com essas palavras, o corpo dele caiu de uma vez no chão. Seja o que fosse aquilo, era exatamente o que ela precisava ouvir. Então ela continuou correndo pra fora da casa. Quando ela chegou do lado de fora, ela praticamente caiu nos braços do policial. Mesmo à distância, ainda dava pra ouvir os gritos da mãe. Você cobre as sementes com terra, joga um pouco de água de vez em quando e eles estarão prontos para serem colhidos em outubro. Nossa, isso é tão legal! Qual é a maior abóbora que você já plantou? Difícil dizer. Talvez do tamanho do nosso carro? Sem chance, pai. Você é um mentiroso. Mas eu já ganhei uma fita azul na feira estadual. Vocês deveriam ter visto a cara da mãe de vocês. Se divertindo aí fora? Sim, o papai tá nos ensinando a plantar. A janta já está na mesa. É melhor vocês se apressarem ou vai esfriar. O último é o ovo podre. Peraí, você tem vantagem. Pai, por que você tá correndo também? Suas pernas são longas, não é justo. Apesar da mãe ter lutado pra ficar com o corpo do filho, a polícia conseguiu tirar ela da casa e acabaram internando ela. O pai foi condenado por sequestro e depois de um tempo cometeu suicídio na prisão. Como não tinha mais família pra cuidar da filha, ela foi enviada para o orfanato, mas mesmo lá ela continuava completamente sozinha, já que as crianças ficavam falando do cheiro dela. Ela não sabia se as crianças só estavam zoando ela ou se por mais que ela se lavasse, ela não conseguia tirar o cheiro de morte dela. Por muito tempo essa tragédia virou o assunto da cidade. Ninguém conseguia imaginar que uma família tão boa e feliz eram pessoas tão monstruosas. E esse foi o jogo Pumpkin Eater. Ele foi uma recomendação e eu fiquei muito feliz de terem me pedido um vídeo sobre ele, porque eu já conheci esse jogo. Eu tinha visto uma gameplay dele lá em 2021, só que como foi muito tempo antes de eu fazer o canal, eu acabei esquecendo o nome dele. Mas ele me marcou muito, o suficiente pra eu sempre lembrar dele, então eu fiquei muito feliz de conseguir reencontrar o jogo. Antes das curiosidades, eu queria falar sobre alguns pontos do jogo, em especial o final. Essa visão que a filha teve do irmão falando com ela, eu acredito que era só uma forma que a mente dela encontrou pra conseguir seguir em frente. Literal e figurativamente falando. Eu vi até um comentário na Steam falando que talvez essa visão da filha tivesse sido igual à visão da mãe que disse ter ouvido o menino chorando no começo do jogo, mas eu não acho que seja a mesma coisa. Nesse caso, eu acho que era só uma alucinação criada pela mente dela pra conseguir fugir da mãe. Eu gosto muito do detalhe que quando diz que o pai se matou na prisão, o texto também fala que ninguém iria sentir falta dele. Eu acho engraçado porque em um determinado momento a gente vê que ele tá se encontrando com uma amante, e ela até fica dizendo que ele sempre podia voltar pra ela. Mas o pai era um homem tão patético que nem a amante sentiu falta dele. E vale lembrar que isso tudo também foi culpa dele. Não só porque foi ele que atropelou o filho, mas porque foi ele que não queria lidar com o escândalo da situação. Então ele preferiu deixar a mãe viver aquela ilusão doentia, ao invés de levar o corpo pro hospital e acabar de vez com aquela situação. E falando na mãe, por mais que toda a história dela pareça completamente bizarra e absurda, existem diversos casos de pessoas, incluindo aqui no Brasil, que mantiveram corpos dentro da casa delas. Tem até alguns filmes que retratam coisa parecida, mas eu acho que o que mais se aproxima do jogo é o Psicose, já que o Norman Bates mantém o corpo da mãe dele em casa porque ele acha que ela tá viva. Aliás, eu queria abrir um parêntese pra falar o quanto eu gosto desses flashbacks que a gente tem no meio do jogo. É triste ver que antes dessa tragédia, eles eram praticamente uma família de comercial de margarina, perfeita, unida, felizes, mas bastou uma tragédia pra que tudo isso desmoronasse. Mas falando em corpo, agora chegou a parte mais legal do vídeo. Se você ver a descrição no jogo da Steam, no finalzinho vai ter escrito 100% clinicamente acurado. A princípio eu não tinha certeza se era piada ou se era sério, então eu mandei uma mensagem pro Thugzilla, que é o desenvolvedor, perguntando sobre isso. O Thugzilla é formado em biologia e ele gosta de fazer jogos sobre vários campos da medicina. O Pumpkin Eater, como já é óbvio, mostra o processo de decomposição. Se esse é um assunto que te interessa, você talvez tenha reparado que ao passar dos dias, o jogo fazia uma descrição do estado atual do corpo. E a razão disso não era para deixar mais nojento, mas sim para mostrar como aquela situação aconteceria no mundo real. Ele estudou esse processo por vários meses para entender como seria a aparência do filho, como ele mudaria ao decorrer das semanas e quanto tempo levaria para cada estágio de decomposição. Um detalhe muito legal que eu não consegui encaixar bem aqui na história é que no primeiro dia, quando a mãe tá levando o menino pro quarto da irmã, ela comenta que o corpo do filho tá mais pesado. E no dia seguinte, ela fala que o corpo já tá leve de novo. E o motivo disso é por causa do rigor mortis, que é um estágio de enrijecimento que acontece algumas horas depois do falecimento e que pode acabar 24 horas depois. Outra coisa interessante é que nesse texto explicativo no menu do jogo, o Thugzilla também comenta que esse processo ainda é fortemente estudado e que vários fatores podem afetar a forma que ele ocorre. Ele até explica que dentro do jogo ele levou em consideração uma temperatura ambiente, baixa umidade, a mãe mexendo toda hora no corpo e o período prolongado em contato com umidade no segundo dia, que ele pegou chuva. São vários detalhes que podem passar despercebidos no jogo, mas juntos compõem toda a construção da figura do filho. A gente também tem uma linha do tempo que explica de forma bem nerd todo o processo de decomposição, que eu vou tentar explicar de um jeito mais simples. No dia 0 temos a morte do filho e imediata palidez por falta de circulação do sangue. Tem o enrijecimento, o resfriamento do corpo
e durante toda a noite tem um acúmulo de sangue nas partes inferiores. No dia 1, o enrijecimento acaba. No dia 3, a pele começa a ficar com tons de azul e verde e moscas começam a aparecer por causa do cheiro. No dia 5, o abdômen incha e o estado de putrefação começa. No dia 7, as larvas saem dos ovos deixados pelas moscas, a pele começa a empelotar e descamar, e o cabelo e as unhas começam a cair. No dia 10, o cheiro fica pior e a putrefação negra começa. Isso é um estado onde os insetos começam a comer os tecidos moles. Isso atrai mais insetos como besouros e ácaros. No dia 14, a pele fica preta e os órgãos praticamente ficam líquidos. Também é um momento onde tem mais quantidade de inchaço. No dia 18, o inchaço começa a sumir por causa da decomposição do corpo. Também começa a aparecer um tipo de cera cadavérica, que é formada por organismos e bactérias na gordura. No dia 20, o tecido começa a ficar mole e líquido e é drenado do corpo. Já a pele começa a descamar ainda mais. No dia 22, começa um estado onde basicamente as larvas consomem boa parte do corpo e isso causa um cheiro de queijo. No dia 24, os ligamentos amolecem e os músculos se deterioram. No dia 25, a decomposição já está perto de acabar. Já é um estado tão avançado que os ossos começam a ficar visíveis e os membros começam a se separar. Logo embaixo a gente tem os desenhos do filho durante esses períodos. E eu gosto muito do detalhe de que a abóbora também vai ficando mais fodida à medida que o tempo passa. No texto explicativo, o Thugzilla até comenta que ele queria poder ter feito mais versões do filho para ficar ainda mais acurado, mas acabou não dando tempo porque o jogo foi feito em um mês para uma jam. Por falar na arte, eu tava na dúvida se realmente era aquarela feita à mão ou se era uma arte digital feita para se parecer com aquarela. Então eu aproveitei para perguntar isso pro Thugzilla também. E ele me confirmou que foi tudo feito à mão sim pelo artista Aiola. Aiola. O editor vai botar o nome aí na tela para vocês lerem direito. Inclusive, ele foi muito querido para me falar até como foi o processo de criação de arte. Basicamente, o artista estudou as referências do Thugzilla, fez uns rascunhos com lápis e caneta, misturou 4 ou 5 cores de aquarela, escaneou, fez ajuste de cores, cortou o fundo fora e montou os sprites. Para um processo como esse funcionar, ele teve que desenhar os olhos, sobrancelhas e bocas perto do rosto dos personagens e depois encaixar as expressões no computador. Um desenho digital tipo esse da minha personagem são bem mais simples de fazer essa animação, porque eu posso só ocultar a camada dos olhos e desenhar outra expressão por cima. Mas com o desenho feito à mão é um pouco mais complicado porque elementos tipo expressão facial, que vão ficar mudando à medida que a história avança, precisam ser feitos separadamente. E cada pedacinho vai ter que passar por esse processo de retirar o fundo e montar o rosto no personagem depois. E pro filho não foi muito diferente. Ele desenhou a cadeira de rodas uma vez, e aí com a ajuda de um lightpad, ele desenhava as diferentes versões do corpo do filho em cima dela. Então meus parabéns pro artista, porque sendo uma pessoa que já desenha no clássico e no digital, eu sei que desenhar de forma clássica é muito mais difícil do que digital simplesmente pela inexistência de um Ctrl+Z. E também porque eu sei que a aquarela às vezes pode ser chatinho de trabalhar, porque a tinta pode vazar pra fora, pode misturar com outra cor e não ficar tão legal, e além de que toda vez que você pinta, você vai ter que ficar esperando a tinta secar. Apesar de ser um jogo curto, eu gosto bastante de Pumpkin Eater por vários motivos. Eu gosto muito da parte de terror dele porque ele vai pra um lado mais realista e até grotesco, mas também é muito legal ver a parte técnica dele. É o tipo de coisa que fica bem claro que foi feito com amor. Eu gosto muito quando um projeto quer falar sobre uma coisa e a pessoa que tá criando ele realmente pesquisa sobre aquela coisa. Isso deveria ser o mínimo, mas a maioria das coisas não funciona assim. Então isso mostra carinho e até respeito pelo que você tá retratando. Se você gostou desse jogo, eu recomendo muito que você compre pra dar aquele apoio pro desenvolvedor. Ele é só R$6 na Steam, extremamente barato. E isso faz toda a diferença do mundo pro desenvolvedor. Como sempre, o link vai estar aqui na descrição. Eu queria agradecer os apoiadores do mês e principalmente a minha amiga Puma que fez a arte da thumbnail. Eu comissionei um desenho com a aquarela dela pra combinar com a arte do jogo. E ela até mandou o desenho aqui pra casa. Se der zoom, vocês vão ver bem aqui. Provavelmente vai estar tudo cagado, pixelado, mas é essa coisa aqui. Quem é apoiador já tava sabendo disso, inclusive já tinha até visto o desenho. Então se você também quer ter esse tipo de privilégio, não esquece de dar o seu apoio aqui pro canal. O link vai estar na descrição. A gente fica por aqui e até mês que vem.